curso de extensão História de Minas Gerais, séculos XVIII e XIX, Perspectivas teórico-metodológicas para o ensino, foi um projeto de extensão elaborado pelos docentes vinculados ao Núcleo de Pesquisa Impérios e Lugares no Brasil, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. O curso realizou-se entre os meses de abril e junho de 2022. Coordenado pelo professor Paulo Roberto de Oliveira, coordenador do ILB, pelos doutorandos Juliano da Glória Souza e Maura Silveira Gonçalves de Brito, o curso foi elaborado pelos alunos Fábio Carlos Vieira Pinto, doutor em História, Juliano da Glória Souza, doutorando em História, Luciano dos Santos Abade, mestre em História, e Maura Silveira Gonçalves de Brito, doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. A proposta do curso de extensão História de Minas Gerais no século XVIII e XIX é contribuir para a formação continuada de professores de educação básica, notadamente no que diz respeito às novas abordagens historiográficas da história do Brasil e, mais especificamente, da história de Minas Gerais. Busca promover a análise crítica dos instrumentos didático-pedagógicos de ensino, por meio da ampliação do repertório teórico historiográfico e do desenvolvimento de novas propostas formativas, propiciando dessa forma a integração entre educação superior e educação básica. O curso foi dividido em 5 módulos. Módulo 1, Processo de Territorialização de Minas Gerais, ministrado pelo professor doutor Fábio Pinto. O módulo 1 discutiu o processo de territorialização da capitania província de Minas, pensando na espacialização constituída pela ocupação humana da área ao longo dos séculos XVIII e XIX. O módulo 2, Economia Mineira Setecentísta e Oitocentista, ministrados pelas professoras Poliana Precioso Neves, doutora em História, e Maura Brito, doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. No módulo 2, tratou-se dos processos ligados à economia mineira do mesmo período histórico. Foram estudadas as características da economia mineradora nos 700, as diferenças regionais e o processo de diversificação econômica que caracterizou o século XIX, com ênfase no contexto da agromineração e das experiências proto-industriais que marcaram esse período. O módulo 3, Escravidão e Alforria nas Minas Setecentistas, foi ministrado pelo doutorando em História Juliano Souza e por Igor Santos, também doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Neste módulo, procurou-se discutir o sistema escravista nas Minas Setecentistas a partir principalmente do papel e atuação dos escravizados e forros, registrados como fontes históricas diversas, como testamentos, inventários, devassas, denúncias religiosas e registros de batismos de casamento e de óbito. O módulo 4, Religião e Religiosidade em uma Sociedade Mineradora, foi ministrado pela professora doutora Vanessa Cerqueira Teixeira e por Andressa Antunes, doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Este módulo abordou os aspectos relacionados à religião nas Minas durante os séculos XVIII e XIX por meio da utilização de fontes primárias disponíveis online, o padroado régio, as ordens terceiras, a sociedade barroca, os bispados, as visitas pastoriais, os familiares do Santo Ofício e seus condicionantes de existências foram discutidos por meio da análise de fontes primárias e produção de material destinado ao ensino fundamental e médio. O módulo 5, Revoltas e Levantes Populares nas Minas Gerais, foi ministrado pela professora mestre Ana Alvarenga e por Luciano dos Santos Abade, também mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. O módulo 5
tratou das sedições e revoltas na capitania e província de Minas Gerais, que caracterizaram o conturbado período que se segue à crise do Império Português na América e o processo de formação do Estado brasileiro. Procurou-se identificar nesse contexto os grupos sociais e políticos e as novas relações de poder, bem como os discursos e as especificidades de cada grupo e as demandas em disputa. Para encerramento do curso, tivemos uma conferência de encerramento com o convidado, o professor doutor Rangel Cerçó Neto. As atividades do curso de extensão foram síncronas e assíncronas, contando com encontros com os professores em cada um dos módulos através do Google Meet, e para cada um dos módulos também tivemos atividades destinadas à produção de material para aplicação na educação básica, assim como análise dos referidos materiais. Ao final do curso, dos 50 inscritos, entre professores da educação básica e pública, abertos para Minas Gerais e outras áreas, tivemos 31 inscritos concluintes do curso. As alunas da graduação em História, Flávia Fidelis e Carlas Nunes, também fizeram parte de nossa equipe técnica, dando apoio às atividades desenvolvidas por meio virtual. Nossos agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto pelo apoio à realização do curso, através da PROEX, do Departamento de História e do SEAD.